Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pé no Barro Podcast, falando aqui direto da 38ª Expo Inter. Eu sou Armindo Bart e comigo sempre o Bruno. Buenas, vamos que vamos. Vamos lá para mais um episódio, Bruno. A feira tá muito boa, né? Apesar da chuvinha hoje. E a gente trazendo sempre os convidados aí. Outro dia tu tava reclamando do sol, depois do calor, agora reclamando da chuva. Cara, isso aí é o ambiente, né? A gente tem que... Te quebrei nessa, né? Agora eu te ferrei por gosto. Não, a chuvinha pra tirar o pó. Isso aqui é esteio, cara. Só falta o frio agora. Tem que ter tá vindo aí. Mas você que tá nos acompanhando aí, tá vendo a gente em vários episódios da Expo Inter. A gente segue com eles. E então a gente, né, tá gravando esses episódios, você tá vendo eles pra frente aí, e é normal, e a gente sempre tem aproveitado esse ambiente de feira aí pra conhecer, encontrar as pessoas, que é muito mais fácil, a gente aproveita pra trazer os nossos estúdios pra cá. Certo, Bruno? Isso. Vamos lá, hoje. Hoje nós estamos com outro convidado, né? Estamos com o Matheus Fagundes. Bem-vindo, Matheus. Matheus é veterinário, tem uma experiência aí no ramo, né? Como é que chama? Bom de ano e ruim de lata, já é meio rodadinho. Carro de prefeitura. Já é meio rodadinho, foi fazer a conta, ele já estava com 50, né? De tudo que fez um pouco por onde passou, né? Exato. Matheus, obrigado por estar aí com a gente, obrigado por estar dividindo e contando um pouco da tua história aí. Não, bem demais. Eu que agradeço mais uma vez aí, Bruno, né, Arlindo, pelo convite. É claro, a Noélia ali que participou de todo o processo também. Eu acho que é sempre importante valorizar as pessoas que estão envolvidas nisso, né? Então, de verdade, fico muito feliz de estar do lado aqui, de certa forma, nessa playlist, né? Enfim, Antônio da Luz, né? Professor Lobato, né? Fábio Machado, tantos outros amigos, enfim, né? Que vêm aqui, então é muito bacana. E até usando um pouco da referência da Expo Inter, né? Estavam brincando aí em termos do clima. A Expo Inter é muito caracterizada, claro, pela gente reencontrar os amigos, né? Reencontrar aquelas parcerias assim do campo mesmo, mas acima de tudo experienciar as 4 estações do ano aqui, né? Eu acho que é uma coisa que... Num dia tem inverno, verão, e chuva, e sol, e barro e coisa, né? Eu acho que isso aqui remete muito o que é a Expo Inter, né? Que é isso de viver ela mesmo, assim. Isso aí. Claro. Não, ótimo. A Expo Inter é isso, né? Tem muita gente que nos acompanha, às vezes, de longe, acaba não vindo pra feira, e a gente sempre recomenda, é bom vir, porque é muito particular aqui, né? Comparado com outras feiras do agro. Aqui, além da pecuária ser o principal mote, né? Não ser tanto agrícola quanto outras feiras grandes como essa, nesse porte. Mas é uma feira muito particular, porque tem de tudo um pouco, né, cara? Eventos... palestras, vários animais, enfim, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Exato. E então, quem não conhece a Expo Inter é muito bom vir para poder vivenciar tudo isso. Exatamente. Eu acho que tu tocou num ponto muito legal, Arlindo, que é a questão de muita coisa acontecendo ao mesmo tempo mesmo, né? Não sei como é que tá para vocês assim, mas esse ano de 2025 começou com muita mudança, né? Transformação de uma forma mais até holística, né? Geopolítica, global, essas coisas mais amplas, né? Então muita transformação mesmo ocorrendo nesse ano, assim, é um primeiro ponto assim que eu trago aqui para discussão. E eu acho que aqui na feira, em especial, essa feira, claro, ela sempre tem as suas características que são comuns, né, da Expo Inter, mas eu acho que esse ano em especial, assim, por ter começado ela no início de setembro, ela já trouxe características um pouco mais diferentes para cá, né, não tão, claro, comerciais, mas eu conversando com os amigos, né, tem essa característica, e até de acesso ao parque, né, a gente sabe aqui que já estava, né, a gente que vive a Expo Inter mesmo há quantos anos, né, o acesso ao parque aqui estava tão complicado, tão complexo, e eu acho que esse ano trouxe um pouco mais de fluidez. Claro que algumas limitações em termos de acesso sempre tem, mas eu digo que é uma Expo Inter de transformação, assim, tu entende? É algo que a gente está passando num momento diferente, até da pecuária mesmo, né? Acho que nesses 48 anos, né, cara, de Expo Inter aí, certeza cada ano é um ano, né, mas nos últimos 3, 4, 5 anos aí são anos desafiadores, né, para o setor como um todo. Exato. Primeiro para fazer uma Expo Inter dessa que cada vez cresce mais tamanho, mas com muitas dificuldades no meio da cidade, né, cara, um negócio desse. Isso aqui é cheio de empresas, tu tem toda uma cidade no redor, uma região metropolitana que está correndo para um lado para o outro. Exato. Então são desafios e desafios para o setor também, né? Totalmente. Cada ano o setor... E tem a ver muito com, até trazendo, porque aqui a gente está num ambiente urbano dentro, né, considerando uma estrutura rural, mas dentro do ambiente urbano, basicamente, né? Então essa coisa da extensão rural também, né? A gente que trabalha muito com essa parte de ter o contato diretamente com o produtor lá,
mas trazer o público urbano para entender a produção, né? Eu acho que aqui é aquela coisa, claro, de colégios e coisas que vem de incentivo, mas nas discussões com que a gente tem aqui também é pensando no consumidor final. Tu antes de fazer veterinária, chegou a vir aqui na Expo Inter, não? Opa, com certeza, cara. Na verdade, a Expo Inter, assim, até... Tu é um cara de cidade, né? Então, exatamente, né? Me apresentando um pouco mais, assim, eu sou porto-alegrense mesmo, né? Nasci em Porto Alegre. E aí, basicamente, de onde eu vim, assim, é bastante diverso, né? O meu pai é bem urbanoide mesmo, aqui de Porto Alegre. Guri que cresceu no Menino Deus ali, andava de skate na vala lá, né? No Marinha e tal. Então meu pai sempre teve esse perfil mais urbanoide mesmo, né? E aí a minha mãe, ela na verdade é de Cachoeira do Sul, lá de Coxilha Bonita, né? Para ser mais preciso, aquela região lá. E aí, claro, veio para Porto Alegre muito cedo também, né? E aí em decorrências da família lá e tal, vieram para Porto Alegre. E aí eu nasci dessa junção, né? Da minha mãe, que tem essa função mais do campo e tal, claro. Do meu pai bem urbano, né? Mas fundamentalmente criado num ambiente que tinha muito contato com o campo, né? Então, família mesmo, né, que tem campo e tal, eu diretamente não tenho, mas aquela coisa de desde criança já viver o ambiente mesmo rural, né? Aquela coisa de ter fotos de criança montando a cavalo e aquelas... Eu me lembro ainda de memórias, né, e até materializadas com isso, de filmagens assim, de capação lá nos anos 90 e a gente dentro daquele ambiente, assim, tu entende? Então, claro, esse tino da veterinária, do rural, assim, sempre foi o meu viés, né? Tanto que eu vivo isso, né? As minhas experiências. Não foi da questão do pet, do mundo pet. Não, exatamente. Essa é uma questão bem interessante, porque veterinário, meio, né? Exato. Ainda mais na URG, você vai ali, geralmente, eu fiz pós ali, né? Você vai ali, sei lá, 80%, 90% do pessoal do pet, né? Mas isso é uma mudança, né, Guris? É uma mudança dos tempos, né? Exato. Até 2000 tu não falava em pet, quer dizer, começou a falar ali, começa uma mudança ali, né, nas universidades e as universidades agro, pega veterinário e faz esse recorte pet. E se tu pega a questão da mulher, por exemplo, que é outro recorte de entrar nas rurais, nas agrárias, ali começa uma virada, né? Totalmente, né? Tanto que tem, inclusive hoje, parcerias, assim, dentro né, das coisas com que eu faço, que é justamente focando no perfil mais, né, de mulher mesmo, assim, em termos de desenvolvimento rural, né, essas temáticas, assim, mas é algo que é relativamente novo, né? Então, até tu comentou, quando eu entrei na faculdade mesmo, eu me lembro que mais de 80% do curso era mulher, né? Então, a presença, né, do já é uma mudança feminino, de perfil. Exato. E também, somado a isso, com esse perfil mais pet. Claro que tem muito homem, né, que trabalha com pet, mas geralmente é mais o público feminino que está atrelado a isso, né? E então dentro das faculdades de veterinária é muito visível isso, é muito evidente essa mudança do perfil do próprio aluno, né? E aí conversando com os professores assim que hoje estão na universidade, né, ainda é muito evidente essa mudança do comportamento, claro, do aluno e tal, da universidade como um todo. Mas eu acho que isso é o reflexo do que a gente está vivendo no mundo, né? É uma coisa que não é muito mágica, assim, né? Sim. A geração, a cada gerações a gente tem um período mais curto de tempo, né? Então isso acaba mudando totalmente o perfil de onde essas gerações estão inseridas de alguma forma, né? Então vejo muito por esse lado, né? Dentro da veterinária relacionado a isso também. Mateus, às vezes nós falar um pouco do teu negócio aí, né? Da tua empresa e contar, né? Um pouco do porquê que o que tu tá fazendo, né? Claro. E que tem tudo a ver, né? A propósito do teu negócio é justamente trabalhar também esse moderno, vamos dizer assim, né? Trabalhar pessoas, trabalhar marketing, trabalhar cultura, né? Exato. Trabalhar o negócio final, mas com outro olhar. Tu é um cara novo que passou por... Acho que fez o sonho de todo veterinário que é do agro, né? Que eu vou abrir uma consultoria, vou pro campo, e aí o sonho passa rápido, né? Claro. O sonho que... Tá, conta um pouquinho, tu vai pro campo, diz, cara, quero ser técnico, e aí daqui a pouco tu vai pra área comercial, que hoje é o que mais absorve a mão de obra agro, vamos dizer assim, é o que tá sempre atrás ávida por jovens profissionais, né? E aí tu anda nesse caminho. Exato, né? Eu, até comentando um pouco da época de faculdade ainda, né? Eu entrei bem romântico para trabalhar com cavalo, sabe? Aquele perfil bem assim, tinha cavalo, essa coisa do... Exato, né? E claro, com um contexto mais urbano, mais próximo de mim, não era tanto pecuária, né? Era mais a parte do equino ali e tal. Então trabalhei muito tempo, né? Fazendo iniciação científica dentro da universidade, dentro do laboratório de reprodução veterinária e tal, né?
E aí nesse período ali, na verdade, assim, mais na metade do curso, eu comecei, e aí estourava mensalão, estourava alguma coisa mais problemática, né, em termos de política nacional, e aí tu começava a perceber alguns comportamentos no meio que a gente estava inserido de não valorizar tanto o veterinário, né, por questões, me apertou o calo aqui, eu vou parar de ter o meu hobby, basicamente, né. E claro, o mercado do cavalo é lindíssimo, né, eu tenho muitos amigos que são lá, que participam e tal e tudo, obviamente, mas pro meu perfil, que eu precisava de alguma forma crescer, né, evoluir profissionalmente, dentro da faculdade ainda eu já me dei por conta da necessidade de eu direcionar mais para a produção animal, que é isso que a gente está lidando aqui, né? Claro que cavalo também está dentro da produção. É um mercado muito sensível, né? Exato, mais difícil de entrar, exato, tu tem que ter muita experiência para daí ter uma valorização. Então e fazendo um paralelo, assim, até... né, de uma forma talvez que não seja exatamente comparável, mas o cavalo é quase um pet grande, entende? Assim, ele é um tratamento de indivíduo, né? O proprietário que tem aquele cavalo, ele quer que ele seja tratado da forma como ele quer que seja, né? Uma coisa tão evidente, é óbvio. Agora a pecuária, a gente já está falando de rebanho, né? Já são grupos de indivíduos e tal. Então, essa visão, assim, claro, não relacionada a comportamento, mas sim de mercado, durante a faculdade, me direcionou para essa área mais da produção mesmo, pecuária, enfim, né? Então, ali a partir do metade do curso para cá, apertou a chuva, hein? Da metade do curso até o final, assim, então eu acabei direcionando mais para a parte de produção. Mas, e aí, o que eu queria comentar um pouco mais é em relação a isso, Bruno, que tu me questionou, que é sobre a área comercial dentro da veterinária, né? Eu acho que quando a gente entra na veterinária, claro, entra por algum motivo, né? E durante o nosso processo ali a gente acaba direcionando algumas coisas, né? E eu acho que a área comercial, ela acaba sendo negligenciada dentro das instituições de ensino, muito por não conhecer realmente o que se propõe, né? E eu acho que a área comercial, ela abrange até o próprio marketing, né? Que tem a parte de vender, né? De vendas ali. O marketing, o conceito é meio para isso. Então, dentro da própria universidade, logo depois dela, eu já tinha essa visão de eu precisava ter o meu próprio negócio, eu precisava me envolver com alguma coisa que eu pudesse direcionar para isso, né? Então, a Singular Insights, né, a questão da minha empresa, assim, ela veio muito nesse sentido, mas baseada numa construção que eu já vinha de antes, né? Então, de onde eu já vivi e tal, a questão das vivências, né, que daí eu quis trazer muito para essa questão de consultoria. E antecipando, Bruno, até em relação à pergunta diretamente que tu me comentou, né, sobre o sonho, né, do veterinário, do zootecnista ter a sua própria consultoria, admito que logo depois de formado, eu já tinha minha empresa com mais outros 2 colegas, né, o Thomas Cranencunha e o Vinícius Anhaia Camargo, possivelmente vão nos escutar aqui também, um abraço, guris. E esses caras hoje seguiram um caminho diferente e tal, a empresa não foi para frente, acabou não avançando por questões que daí eu fui para a área comercial especificamente, né? Mas eu digo muito isso de que a gente saiu da faculdade já com aquela ideia, com o ideal, né? Nos faltou um pouco talvez de maturidade, de algumas outras coisas, de intenções ali, de objetivos, né? Mas o conceito segue ainda, né? Tanto que a Adelante Assessoria Pecuária, ela ainda está de alguma forma no mercado, né? Não mais comigo hoje, mas o conceito seguiu por trás. Então acho que em resumo, Bruno, acho que é muito essa visão das áreas técnicas terem essa visão comercial também. E como é que é ir para o comercial? O cara... teve uma época que ninguém queria ser vendedor, né? E é muito isso. Não, exato, me formei para ser técnico, não vou ser vendedor, não quero, isso é feio. E hoje eu acho que a gente deu uma volta nisso aí, né? O entendimento de todo mundo, principalmente dos técnicos, passando muito trabalho por não querer usar o chapéu de vendedor, né? De dizer, não sou técnico, entender que tem que vender. Eu acho que as redes sociais nos trouxeram muito isso. Conversava com o cara do meio, né? Ainda um pouco assim, um tanto reticente com as redes sociais, mas a rede social trouxe assim, muito cara que não tinha base, se expondo, fazendo um trabalho de mídia e vendendo. Exato. E o cara que estava ali, que tem o pé no barro, que tem toda aquela estrutura, cara, aquele cara lá, eu sou muito melhor que ele, aquele lá é o pai da picareta, mas ele está vendendo, mas não é culpa dele, é tu que não saiu de trás e ficou
porque eu não gosto, porque eu tenho... Bom, enfim, acha as tuas desculpas, vamos chamar assim, claro, para isso. Mas é o cara que ficou... Então tem muito cara que tá vendo, porque precisa vender. E agora a gente tá vendo a turma técnica assim, não, cara, eu tenho que vender, eu tenho que botar minha área comercial, eu preciso me expor mais, eu preciso passar o meu conteúdo, né? Exato. É exatamente isso, assim, eu acho que a questão do comercial até tem um chavão, assim, né, uma brincadeira aí no meio, que quando o bichinho, o mosquitinho ali da área comercial, né, pica a gente não volta atrás e tal. Eu até brinco que depois, quando do marketing, é um pouco mais venenoso ainda em termos do que ele faz com a gente, né, em sentido de mudanças. Mas o que acontece, assim, no meu ponto de vista, né? A gente está vivendo um mundo, né, de mudanças, né, o tempo inteiro, né? Basicamente as mudanças elas ocorrem de forma muito rápida, tecnologia, né? Hoje agora com a inteligência artificial a gente sabe o quanto que isso vai catalisar os processos, né? A gente vai avançar eles com mais rapidez, mais fluidez, né? Utilizando as ferramentas apropriadas para isso. Mas eu acho que a gente está vivendo num mundo assim que cada vez a gente tem que entender mais que a gente vende alguma coisa, né? A gente vende alguma coisa, né? Vende produto, vende serviço, vende ideia. Exatamente, né? E aí partindo desse conceito básico, né? Uma empresa ela é formada por pessoas, processos, né? Que vendem produtos, básico, né? Então eu acho que os profissionais hoje que estão entrando no mercado, assim, ou que já estão em transição de carreira e tal, tem que ter muito essa visão mais empresarial, tu entende? E aí isso tem a ver com o próprio marketing de posicionamento pessoal, entende? Claro que a gente tem ali, né, vamos trazer para tons mais marqueteiros, assim, né? A gente tem uma empresa e aí tem o social media, que é aquele cara que vai cuidar das redes sociais e tal. Tem o cara que é o designer ali, que vai trabalhar mais com a parte de elementos gráficos e tal, claro, né, que a gente tem tudo isso. Mas hoje tem diversas formas de os profissionais serem MEIs, por exemplo, e também pensarem dessa forma. A gente precisa ter processos muito bem estruturados, inclusive até para uma visão mais pessoal mesmo, né? Quando a gente tem as nossas metas claras de objetivos de emagrecimento, por exemplo, né? Então trazer KPIs, eu acho que trazer métricas, né? Para mensuração, assim. Estou no estado A, vou para o estado B, essa transformação é o que o comercial faz, né? Então a gente vende essa ideia de ir para o ponto A para ir para o ponto B, né? Então o comercial traz muito disso. Agora, a forma como a gente vai executar isso, aí tem que ter habilidade, tem que ter competência por trás, né? E assim, te perguntando assim, quando você saiu da faculdade, montou a consultoria, o que foi a grande dificuldade, assim? E depois, daquilo que tu não viu na faculdade? Sim. Porque eu sei, bom, a gente trabalha com consultoria, né? E tem feito treinamentos para isso, formando técnicos, que a gente vê exatamente o gap entre o que é ensinado na academia, que é totalmente generalista, quando você cai no mundo, que diz o professor Lobato, né? Cai no mundo. Caiu no mundo. Caiu no mundo, você cai no mundo mesmo e aí começa a ver como é que é a realidade, ter que mostrar segurança, a comunicação, tem outros pontos. Exato. E até mesmo em relação a, não é simplesmente, dá uma passada lá em casa, dá uma olhada lá, e aí o cara não sabe cobrar, não sabe o que dizer, não sabe ter uma sequência de trabalho, uma metodologia, enfim. Exato. Que foram as dificuldades, assim, da consultoria? Tu quer pedir essa caroninha pro táxi, como eu digo, né? Passa lá em casa, vamos dar uma conversadinha. Vamos conversar, depois que acabar aqui a gente conversa mesmo. Não, eu tô brincando. Mas o que eu vejo muito disso, Arlindo? Eu acho que a base, assim, se for para trazer em palavras, né? A gente pode resumir muito isso em posicionamento, né? Posicionamento é uma palavra muito do marketing, né? Posicionamento estratégico, posicionamento nas redes sociais e tal. Mas se a gente for trazer isso para um conceito mais de valor da empresa, né? Ou seja, do indivíduo, do profissional, esse posicionamento ele precisa ser o mesmo, entende? Que tem que estar embasado nos valores, né? Então, o posicionamento tem que ter a base sólida dos valores que a pessoa acredita. E aí, cada um tem o seu, né? Mas eu acho que, qual que é talvez o insight aqui, né? É de trazer essa visão, essa reflexão, né, para as pessoas, de que hoje nós estamos vivendo basicamente em dois mundos, né? A gente tem um mundo físico, que é esse aqui, que a gente está trocando ideias, se relacionando, né, conversando com os amigos e tal, vendendo produtos físicos, mas o mundo digital, ele está muito presente nas nossas vidas também, né? E aí o mundo digital, ele não restringe à rede social, né? A gente consegue ter um ecossistema dentro de um ambiente digital, trocar ideias com pessoas ali de mesmos grupos, independente do ambiente que está inserido e tal, né? Então eu acho que essa perspectiva de olhar a nossa profissão, né, de olhar nossas empresas com esses dois ambientes é um passo para a gente transformar as nossas empresas, a nossa realidade para atualização,
que eu acho que é basicamente isso, né? Antes as gerações ali, a cada 100 anos, né? Depois disso foi reduzindo cada vez mais, né? Eu já comentei isso, mas as gerações elas têm encurtado, né? O distanciamento ali entre uma e outra em termos cronológicos, né? Em termos de tempo. Então cada vez mais as gerações mais novas, né? Não tiveram acesso àquelas informações antigas por algumas questões, e não é nem pela informação, e sim pela cultura que estava inserida. Né? Então eu acho que tem muito isso de profissionais, né? O Bruno comentou ali em relação a esse, né? Enfim, profissional que talvez às vezes tenha um pouco mais de dificuldade de trabalhar nesse mundo digital, infelizmente acaba ficando um pouco para trás, né? Porque hoje em dia não é mais um diferencial, né? A gente vê que hoje, como era no passado, o inglês para entrar no mundo corporativo, né? Ainda pega. As empresas, de alguma forma, elas precisam estar no ambiente digital. E aí o posicionamento é o mesmo, mas a estratégia é diferente. Eu acho que essa que é a sacada, assim. Acho que tem muita coisa para falar em relação a isso, mas é muito o resumo da proposta, assim, né, de visão, de pensar diferente. Tu falaste um ponto, assim, né, o comercial traz do A para o B, né? E às vezes isso é ter essa objetividade, fazer plano, fazer metas, fazer... Cara, isso, ao mesmo tempo que a gente fala muito disso, isso parece que está cada vez mais complexo, porque eu tenho uma visão assim que as pessoas se enrolam muito ainda. A gente está se perdendo cada vez mais, se enrolando e complexando as coisas que são simples. Exato. Mas pelo excesso de informação, né? Talvez pelo excesso de informação, e aí de um outro lado que é distração. E me parece que as pessoas não querem mais isso, cara. Não querem mais ser cobradas. Não querem ser... É simples, é óbvio, é do A pro B, tem que vender, tem que fazer aquilo, teria que ter uma meta. Cara, nós temos que gravar 10 aqui, tá? Cara, mas não quero pressão, eu não quero a cobrança. Exato. Eu acho que acontece de um jeito assim, ó. Eu já tive a minha trajetória, tenho, né, obviamente, minha trajetória profissional e tal, já passei pela indústria farmacêutica, né, de forma nacional, assim, mas iniciei com uma distribuidora aqui no Rio Grande do Sul, trabalhando, né, como promotor numa distribuidora aqui no Rio Grande do Sul, depois fui para Bayer, né, morei em São Paulo, enfim, trabalhava na região ali, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraguai e tal. Enfim, depois Elanco, né, com uma visão mais americana e tal. Estou dizendo isso não para validar as experiências que eu já tive, mas sim para trazer a visão de que 3 empresas com o mesmo propósito, ou propósitos muito próximos, assim, mas culturas completamente diferentes. Então acho que o ponto é pensar na cultura da empresa, sabe? É pensar, e aí quando a gente remete isso para o MEI, para um cara individual, é a cultura daquela empresa tem que refletir o posicionamento do cara, entende? Então é muito isso, assim, a minha empresa ela basicamente reflete quem eu sou, de uma forma muito clara. Por que do nome? Do Singular Insights. Porque é singular, né? Eu tô imaginando coisas personalizadas, vamos chamar assim, individual. Cara, tu sabe que assim, ó, no final do ano eu já tava com alguns projetos diferentes, assim, de vida, de mudança de estilo de vida mesmo, sabe? Inclusive até reencontrando muitos amigos aqui que tinham me visto a última vez na Expo Inter, falaram como eu tô diferente, inclusive na fisionomia mesmo, né? O papo de qualidade de vida, assim. Então eu estava buscando criar isso de alguma forma. E bom, isso veio muito das vivências que eu estava tendo, né? Então eu estava fazendo ali um curso de análise transacional também, que é algo muito relevante para aplicação dentro do agronegócio, juntamente com a andragogia, né? A andragogia, ela é um ensino para adultos, de forma muito direta, assim, né? Pedagogia é um ensino para crianças, né? Então, um estilo de aprendizado muito mais diretivo e tal, né? E a andragogia, ela já tem uma outra visão. Então, é um ensino para adultos. É através das transações, entende? E qual é o ensino que as crianças estão fazendo para os adultos agora? Porque agora inverteu, né? As crianças estão educando os adultos aí, né? Cara, mas eu acho que é muito por isso, pelo excesso de informação, né? Hoje em dia, as crianças têm tablet, têm celular, rede social e tal, e aí falam muitas coisas, às vezes até corrigindo, porque as pessoas que são mais velhas, temos de mais maturidade, não conseguem, às vezes, acompanhar na mesma velocidade, né? Mas, enfim, então o termo assim, que me veio muito nesse momento foi de singularidade, né? É de eu entender os meus valores, os meus princípios, né? Ter clareza nisso, mas, acima de tudo, entender que nós temos um script, né? Isso tem teorias científicas por trás disso, Eric Berne diz, né? Mas, basicamente, o nosso script é quem nós somos até agora,
basicamente, né? Então, as nossas características culturais, né? A forma com que a gente pensa, a criação do pai e da mãe, né? Enfim, do ambiente que está inserido, né? É muito o script, né? Então, dentro da singularidade, absorve-se o script, a gente está falando da individualidade, do ego e tal, do eu, né? Um conceito muito interessante também que é a epistemia, que está bem alta hoje, que é o conceito de disseminar a verdade. É uma questão mais conceitual, mas é que daí veio a singularidade, conceito, né? Um propósito. E aí, entendendo quem nós somos, que nós somos singulares, a gente tem as nossas características e o maior diferencial competitivo hoje no mercado é respeitar essas singularidades, a gente tem que saber se comunicar. Que eu acho que essa é uma... E até aqui a gente está num ambiente de comunicação, né? É de levar informação através de podcast. Eu acho que isso que é o que nos move tanto, mas tem jeito certo de comunicar, né? Eu acho que não adianta a gente ser sincero somente, entende? A gente tem que ter um jeito certo de falar, que seja uma comunicação efetiva, né? Uma comunicação afetiva, inclusive eu preciso entender o que o outro, porque afinal de contas nós somos adultos, né? Então entender essa relação transacional é extremamente relevante para as empresas se relacionarem de forma geral, internamente e externa, né? Então esses dois conceitos de singularidade e transparência que são os valores por trás da Singular Insights. Então aqui a sacada é isso. Singular, porque é respeitando que cada um é o que é, porque é o que é, né? E pode mudar, claro, comportamentos mudam, mas até o presente momento isso que simboliza o singular. E o Insights vem do inglês, claro, de ideias, né? A primeira tradução, né, livre que vem na cabeça, mas ele tem outras traduções assim que estão dentro desse contexto também de trazer uma forma diferente de pensar, entendendo que nós somos um, né? Enfim. E como trabalhar isso hoje? Porque as empresas, eu acho que entraram numa... A gente viu as grandes multinacionais aí muito numa cultura woke, muito nessa coisa, no virar, né? Do olhar bastante para as pessoas. Entendo que tem que olhar para... As empresas são feitas de pessoas, obviamente. Tem que olhar, é quem faz acontecer e não tenho dúvida disso. Mas muitas empresas entraram meio que numa pira e muito numa questão de cultura woke, de olhar para dentro, porque a felicidade do colaborador e tudo era o cara, e pararam de olhar para fora, pararam de olhar para o mercado, de olhar para o cliente delas. Exato. E começaram a olhar cara, e a gente viu assim empresas sendo destruídas, literalmente, porque afetou tanto o resultado que as empresas, aquilo virou uma coisa, meio que um parque de diversões para quem estava dentro. Total. Cara, e totalmente desconectado da realidade. Gente mimada no meio do negócio, né? Virou assim, eu preciso ter tantos por cento disso, tantos por cento daquilo, tantos do outro, a cultura é essa, é isso que eu trabalho. Cara, parou de falar de produto, parou de falar de solução, parou de falar com o cliente. Exato. Cara, os caras e agora a gente tá vendo esse revés agora, a gente tá vendo esse retorno agora disso. Não, é exatamente isso, assim, eu até brinco que eu, né, nessas minhas viagens aí de pensando nesses conceitos, eu até resumi que a comunicação é o óbvio, mas dito com jeito, né? Então, partindo desse princípio, eu acho que as empresas precisam disso hoje, que é se comunicar, mas é se comunicar de forma efetiva, se comunicar externamente, né, ou seja, com as estratégias para atingir o mercado, mas o endomarketing, né, a parte interna da empresa é importante também. Se eu sou o CEO de uma empresa, né, eu tenho uma ideia muito criativa e tal, entre o que eu penso, o que eu falo, né, o que o meu colaborador vai escutar, vai entender, dependendo do ambiente que ele está inserido e o que ele vai executar, é um caminho muito longo, né? Então acho que a comunicação ela precisa ser eficiente, precisa ser assertiva, né? Então acho que essa é uma primeira dica assim, que é importantíssimo, alinhamento de expectativas, né? Mas com lideranças, né, que consigam de fato trazer uma comunicação eficiente para suas equipes. E ela só vai conseguir fazer isso, né, a liderança de forma geral, quando ela tiver clareza da cultura, dos valores da própria empresa, né? Mas acima de tudo as pessoas que são líderes dentro dessas empresas refletirem os valores da própria empresa. Uma coisa é estar ali no papel, eu como CEO, né, anoto, tá ali num quadrinho bonito no meu escritório, os valores e tal, missão da empresa, propósito. Agora, será que o cara que está vendendo o produto dessa empresa também tem o mesmo tipo de approach, né? Também ele se identifica com isso? E muitas vezes é o viver, isso aí que o cara não vive, né? Tá na parede, aí aqui somos inovadores. Cara, vamos fazer um negócio, tá louco, você não vai funcionar, vamos... É inovador no papel, mas não é nada ali, né? Exato, né? Então a inovação também tem muito... O que eu tenho aprendido aí nesses anos de caminhada é que
isso é velho, né? A empresa é a cara do dono. Não tem jeito. Exatamente. A empresa é a cara do dono, cara. Pode ser o que tu quiser me dizer. Pode chamar de líder, pode chamar da nome que quiser. É a cara do dono. Pô, é a empresa que não tem dono. É a cara do cara maior que tem, é o do diretor não sei o quê. E aí tem os seus silos, tem os seus núcleos ali dentro que isso vai criando. A regional tal é a cara do gerente regional, a outra do outro. Então isso vai acontecendo. Mas a empresa tem muito a cara do cara que comanda ela, porque as pessoas olham, a gente olha. É o exemplo, né? Quem é o exemplo, velho? Quem é o cara que está comandando aqui? Ou é aquele cara? Se aquele cara está fazendo de tal jeito, eu até não concordo com ele, mas eu tô vendo que o jeito é aquele, talvez a banda toca assim. Exato. Ou eu vou me adequar àquilo ou eu vou cair fora. Claro. Então eu acho que é fundamentalmente isso mesmo, né? Da identificação ali, de fato, dos valores da cultura, que isso é uma outra coisa também, né? A cultura, ela não muda, né? A cultura, ela faz parte de alguma forma do ambiente, ela é dinâmica, claro que ela muda, mas ela é muito mais sólida sob o ponto de vista do cerne, assim, né? Agora, comportamento é muito mais fácil de mudar. Eu tenho alguns projetos também com alguns clientes. Mas né? o comportamento vem da cultura pra mim, Matheus? Não, total. O comportamento é reflexo daquela cultura que tem ali, sabe? Mas exatamente, tipo, uma empresa que tem uma cultura que estimula o speak up, que pede que os funcionários falem mais a respeito. Tem isso a gente consegue muito entender de fato qual que é o diagnóstico que a empresa está em termos de ambiente. Eu acho que isso é o mínimo necessário, inclusive, para os gestores fazerem, né? Que tem que ter uma visão do RH nisso, né? E aí é o RH que pergunta para as pessoas como é que a empresa está, entende? Porque não adianta... Isso é uma questão bem interessante, Bruno, voltando até para um conceito que tu tinha trazido ali, de às vezes é muito dado, é muita informação, é muita coisa, né? Tecnologia o tempo inteiro, tem que aplicar isso, tem que aplicar aquilo e tal. E às vezes a gente não está fazendo o feijão com arroz, né? Aquele basicão lá assim mesmo, e já está querendo aplicar um nível de tecnologia que às vezes não é de fato que vai se adequar àquela realidade que a empresa está naquele momento, né? Então isso a gente vê na pecuária, né? Evidente, assim, dessas situações de um avanço relevante, importante de adoção de tecnologia dentro das propriedades, né? Dentro das empresas rurais, mas tem que ter o pós-venda, entende? Eu acho que é isso que eu acho que eu vejo que é em algum momento onde se falha mais, né? Na implementação das tecnologias, talvez pela cultura não estar alinhada. Então acho que essa que é uma sacada importante também. E como fazer isso? Como alinhar a comunicação, cara, onde o cara vai, todo mundo... Isso aqui nem reclamar de salário. E aí o que tem que mudar? Salário, quem mudar a comunicação. Arroba do boi. Não fazem nada, não faz nada aqui. A comunicação, tem tal coisa, tem tal coisa, tem... Cara, como é que não tem nada? Então... Assim, a primeira coisa é o entendimento, né? Eu acho que um líder, um gestor, o proprietário, o dono da empresa, quem tem o papel de liderança, né, dentro dessas empresas, precisa entender que precisa de direcionamentos, né? Precisa ter objetivos claros, precisa ter estratégias estabelecidas, né? Isso envolve qualquer área, qualquer setor, não é marketing aqui, porque a gente está falando de coisas mais relacionadas a posicionamento, né? Mas precisa ter um objetivo claro, né? E a partir disso, daí estabelecer metodologias para utilizar, para superar aquele desafio, né? O que eu venho fazendo muito hoje com os meus parceiros, assim, é entendendo e personalizando cada solução, entende? Então, por exemplo, nessa questão de comunicação, existe um parceiro meu assim que está num momento de transformação da empresa, né? Era uma empresa muito direcionada para a parte de consultoria e ainda vai seguir, né? Consultoria mesmo, mas está numa migração agora também para se tornar uma empresa de tecnologia, referência de tecnologia, né? Então, tu imagina, uma visão, cultura de consultoria, que é um estilo de negócio, é um modelo de negócio, para um de tecnologia, que é dessas tech mesmo, né, startup e tal, já muda completamente. O perfil de pessoa que está lá dentro muda e o perfil da cultura muda, né? Então o que a gente está fazendo é estabelecer com metodologias por trás disso, né, que daí tem as ferramentas proprietárias, depende de cada caso, né, que a gente vai aplicar, mas para entender qual que é o real desafio que a gente tem dentro daquele momento ali, adaptar a ferramenta que já existe, né, e aí ir atrás daquele objetivo. Mas antes disso é importante saber qual que é o objetivo,
que a gente quer, né? Mas assim, quando alguém te procura, o que necessariamente, assim, para entender bem claro, assim, o que a Singular Insights faz? Perfeito. O que as pessoas, quando vão falar contigo, o que elas vão buscar, o que tu pode entregar para elas? Claro, não, ótimo. Perfeito, obrigado pela pergunta. Mas basicamente eu tenho 3 modelos de negócio, assim, né? Então hoje a Singular Insights, o foco mesmo da empresa é atendimento de outras empresas, né? Então de consultorias, assim, da parte mais de marketing estratégico, né? Então, eu trabalhei durante bastante tempo no mundo corporativo, com essa visão mais do business, né? Tive oportunidade de ter meetings assim com pessoas muito importantes, né, e relevantes, onde eu aprendi muito. Então, acho que essa é algo que eu procuro buscar muito para a consultoria, essa visão mais estratégica, né? Então, dentro desse perfil, os clientes que buscam a consultoria são empresas que têm desafios em termos de liderança, em termos de desafios de atingimento de meta e tal. Claro que isso todas as empresas têm, né? Mas fundamentalmente alinhadas à comunicação, que daí a análise transacional, neurociência, consumo, marketing, né? Ajudam muito a gente direcionar as ações para isso, né? Então a consultoria é uma visão mais empresa, né? Empresarial. E aí um segundo modelo de negócio é mais individualizado, né? E aí inclusive já tem projetos onde eu tenho parceiros, né, que são, enfim, são proprietários de uma empresa, né? Eu posso até citar o nome aqui, a Gabriela Velho também, que é ali da região de São Joaquim, né? Atua em todo o campus de cima da serra ali, que é uma mulher veterinária, né, com um potencial, assim, uma visão de mercado, uma visão de negócios absurda, né? Então ela já tem essa visão também muito dos dois mundos, né? Do digital e do presencial, né? Do físico e tal. Então ela também me procurou, a gente trocou ideia, né, inicialmente para criar um plano estratégico para ela, né? E aí no caso dela em especial, né, é mulher que pensa em ter uma construção de família e tal, né, que no momento atual está atuando muito no campo e tal, né? Então a estratégia toda foi para com que a gente consiga melhorar ainda mais o faturamento dela, mas acima de tudo trazer qualidade de vida. Então é mais direcionado para a individualidade mesmo aqui, né? Então, profissional que está em transição de carreira, que quer escalar o seu negócio, que é um líder que já está inserido no mercado, mas que quer adquirir habilidades, competências mais direcionadas à liderança, né? E aí tem liderança estacional, tem várias lideranças, por exemplo, e tal, tem muitas técnicas, né, que a gente usa nesse sentido. E um terceiro modelo de negócios, que é o que eu me agrada bastante também, assim, que é basicamente isso que a gente está fazendo aqui, que é educação, né? De alguma forma, assim, andragogia na prática mesmo, né? É levar conhecimento, levar informação mesmo, né? Trazer reflexões. Eu acho que tem muito a questão da maturidade, né? A maturidade ali em termos da relatividade em relação à idade, né? Muito idade no final, mas eu acho que a maturidade não tem a ver necessariamente com a idade, né? Então até foi uma indagação aí que o Bruno fez no início, mas a maturidade, no meu ponto de vista, ela traz muito isso, né? A informação que se transforma em conhecimento, que se transforma em especialização, né? Então a maturidade vem muito nisso. E aí então, essa analogia, mas tem feito em formato de mentorias, em treinamentos, exatamente. Curso? Exato. Então hoje eu tenho, como eu falei, alguns modelos de negócio. Então atendimento para empresa, atendimento individualizado, e aí aqui a parte da educação é palestra mesmo, né? Para equipes e tal. Daí é alguma coisa mais pontual, né? Porque é uma palestra, assim. Mas eu também tenho um curso que eu já montei, tudo, um marketing estratégico para veterinários, né? Que é um curso daí presencial e online. Só que daí esse público aqui é a pessoa que está se formando, né? Que está iniciando no mercado e tal. Tem perfis diferentes, assim. Mas em resumo, né? A Singular Insights é muito nisso. O meu foco, né? O objetivo mesmo, até a Expo Inter está aqui trazendo muito esse exemplo, é do agro, né? Então eu vim daqui, né? Até brinquei das questões aí de pet e tal, né? Na época de faculdade, mas o meu objetivo sempre foi muito pecuária mesmo, né? Produção de forma geral. Mas já estou expandindo para outros negócios também, então saúde, outros setores, né? Além do agronegócio também, isso tem sido bastante interessante. Porque é legal, só para finalizar mesmo, de trazer essa visão de diferentes cenários, mas com uma mesma ideia, entende? Então o mesmo ambiente com que a gente está inserido, né? Em termos Brasil, global, Rio Grande do Sul, de alguma forma, né? Os clientes... Tem clientes que já são do Paraná, Santa Catarina, que já pensam diferente. Digo que as coisas se repetem, os problemas, as dores são iguais em todos os lugares. Exatamente. Pode mudar é o tamanho, a proporção. Esse é o grau de maturidade do setor também, né? O agro mesmo vem
Entendendo muito disso, acho que tem muito espaço para esse tipo de trabalho, enfim, porque ainda é algo muito... Lógico, nas grandes empresas está muito mais maduro, mas tem muitas empresas assim que começaram vendendo e depois disso falta a estruturação, né? Falta esse pensar. Inclusive as próprias empresas utilizam esse tipo de serviço para os seus clientes, entendeu? Então tem muito essa parceria também de empresas que me contratam, mas para fazer serviços específicos, às vezes de comunicação dentro da equipe do cliente, entende? Que envolve o comprador. Isso é bem legal também, porque é uma outra realidade, assim. Aí abre uma outra seara, acho que é legal também entrar nisso, resolver o problema lá do meu cliente, né? Mas a questão de resolver, de trabalhar, né? Onde a gente vai é unânime, o problema é mão de obra. Aí, todo lugar. Eu faço as palestras. Quando eu tô disposto, eu pergunto assim, e aí o que tu tá fazendo? Quando eu tô disposto a dar uma conversa, eu falo aquela coisa. Porque é geral, cara, mas o que tá fazendo? Puta, mas eu vou ter que investir no cara. Vai ter que treinar o cara. Mas antes eu não precisava. Antes tu não precisava, agora precisa. E o cara vai ficar bom e vai embora. Exato. Não, eu vou ter que se não tiver cultura para retenção... Ele nem vai ficar bom e vai embora. Exato. Antes de ficar bom, ele foi embora. Isso é um problema muito comum que a gente vê nas empresas hoje, que é o turnover, né? Trazendo nomes bonitinhos aí do inglês. Tu tá afiado, né, nesses nomes aí. Tá bem afiado. Mas o turnover é quando a galera sai daí. Isso aí é muito Faria Limer, cara. É o residual da multinacional. Até a sair do sangue, isso aí vai longe. Exato. Tá meio aqui ainda, mas desculpa de bêbado é canha, ainda tá aqui junto também. Então é aquela coisa do trazer o regional para dentro do ambiente. Eu acho que essa é uma característica importante, né, dos profissionais hoje, assim, de resiliência, né, de se adaptar ao ambiente e tal, enfim. Mas, bom, eu até me esqueci da pergunta, a gente falei de outra coisa, mas... A questão da rotatividade do turnover. Não, exato, do turnover. E aí isso é um desafio que todas as empresas têm, né? Por quê? É muito tentador a proposta das outras empresas pro ponto de vista... Tu tá aqui, a gente tá numa feira, se tu sair aqui caminhando, laboratório veterinário tem 50, um mais bonito que o outro, pessoal mais arrumado, a camiseta mais bonita, aí tu conhece o cara lá e diz, não, aqui tá... Querendo ou não, e aí tu tem o da nutrição, tu tem o banco, tu tem todos os setores. Exato. Cara, querendo ou não, esse cara tá vendendo, é a atração, né? Tu começa a fazer uma atração para quem quer estar contigo. Exato. E até sempre o do vizinho é melhor. Exato, exatamente. Falando de atração ainda, eu acho que o conceito do funil de vendas cada vez mais é importante, né? As pessoas estão tomando consciência de como funciona o marketing digital de forma geral, mas isso também é aplicável, obviamente, pro business geral, né? Mas eu acho que essa questão do posicionamento, da nossa presença nos ambientes de redes sociais, elas necessitam do investimento das empresas no marketing, não só na conversão lá no final, mas lá na captação, né? Onde a gente está falando mesmo, no topo do funil. Por quê? A gente é bombardeado por propaganda o tempo inteiro, né? Como tu comentou, a analogia aqui da Expo Inter, né? A gente pega o Instagram, sai daqui, passa por um banco, um laboratório, aí carro, e precisa trocar de caminhonete, não sei o quê. É muita informação, a gente não vai comprar naquele momento ali, né? Mas a rede social, para quem está colocando aquele anúncio lá, ela diz, teve um cara aqui que viu, teve um cara aqui que clicou, né? Então ela vai moldando isso. Então eu acho que hoje em dia tem muito dessa necessidade do investimento das empresas, não só na conversão ali no final, sabe? E sim no topo do funil, ou nas etapas anteriores à da conversão, para levar esse posicionamento, que é isso que eu acho que é importante hoje, né? Tanto para a questão digital, quanto também que é a questão dos outdoors nas estradas, sabe? Aquela coisa do quem não é visto não é lembrado, né? Tem um livro, até indico muito aí para quem estiver ouvindo, né? Que é Isso é Marketing, do Seth Godin. Já li esse livro. Esse é um livro assim, fantástico mesmo. Eu acho que ali a gente começa a entender de forma muito prática alguns conceitos do marketing aplicado mesmo, né? E aí tem uma teoria ali que ele fala sobre a teoria da broca de 6mm, né? Eu uso muito esse exemplo assim, talvez o Arlindo vai lembrar bem dele também. Mas basicamente é um conceito que ele sintetiza o que é o marketing hoje, né? Ninguém quer comprar uma broca de 6mm, né? Que vontade de furar essa parede com uma broca, ninguém quer isso, né?
as pessoas querem o buraco que ela vai fazer. É o quadro. Exato. Ela não quer o buraco, ela quer o quadro que vai pendurado, ela quer a prateleira, não é nem o quadro que ela quer além disso, ela quer a sensação do quadro ficar bonito ali e tal. Então, o que eu quero dizer com isso, né? O marketing hoje, o posicionamento que as empresas estão tendo, né, de aproximação com os clientes, é baseado muito na experiência com que o cliente vai ter. Né? É um marketing não de persuasão, aquela coisa do tô aqui. Aquilo funciona de alguma forma, já funcionou muito no passado, mas hoje a gente está vendo cada vez mais o perfil de empresa, o posicionamento das empresas não é mais esse de persuasão, aquele marketing massivo. Né? Hoje a gente está falando de um marketing de conexão. Então eu me conecto com empresas que têm o mesmo propósito que eu. E aí por isso dessa importância de investir, não na venda já ali no funil de vendas, né? Mas investir em criar conteúdos que vão fazer o cliente se conectar com aquela empresa. Isso é o bom e velho relacionamento, não? Só é o relacionamento. Exatamente, é exatamente isso aí. Porque o relacionamento que a gente tem na Expo Inter é aqui, conversando, trocando ideia. Agora na rede social, como é que a minha marca é lembrada? Como é que eu tenho presença? Como é que eu chamo a atenção? Como é que eu sou autêntico na rede social, né? E não só na rede social, isso é uma estratégia, né? Enfim, acho que tem muito disso, assim, que são reflexões, né? Eu não estou aqui querendo ditar regra, né? Muito pelo contrário, eu acho que eu gosto muito de trocar ideia. E eu acho que nisso aí, Matheus, entra um outro ponto que além da empresa fazer isso, né? Além desse relacionamento, além do digital da empresa, o indivíduo, né? No singular, ele está trabalhando isso, né? Então quando tu trabalha o cara, o profissional que está trabalhando sozinho, né? Que antes é o autônomo, que era aquele cara que fazia... ele estava sozinho em poucas atividades, hoje em todas as atividades o cara trabalha sozinho, muitas delas, né? Não que só tenha isso. Mas esse cara também está fazendo um trabalho do indivíduo, esse cara trabalhando sozinho por conta, empreendendo, ou seja lá como tu queira chamar, dentro das empresas, esse cara também está trabalhando o dele na mídia, né? Então tem uma construção toda de imagem, de reputação, de relacionamento. Ele está vendendo dentro e a composição dessa turma que faz uma pessoa, mas isso é meio viagem total, não, mas é aquele monte de cara que hoje ele está postando, está fazendo, está mostrando, está influenciando. Exato. E junta aquele monte de gente que está na tua empresa, que às vezes é o teu time comercial, que é o todo, e que tem que fazer sentido que a tua empresa faz com o dele para o teu cliente. Exatamente. E até trazendo ainda mais conteúdo, né, para essa discussão, eu acho que tu usou um termo muito bacana que é o influência, né? Como que a gente caracterizava essa galera que era ativa nas redes sociais e ganhava grana e tal, né? Os influencers, né? Ou seja, as pessoas que influenciavam a decisão de compra do consumidor. Era esse que era o papel, né, dessas pessoas ali. E aí hoje a gente vê ainda a presença de influencer, mas muito mais de criador de conteúdo. Entende? Então é um cara que cria alguma coisa, que leva conteúdo, as pessoas se identificam e aí a consequência disso é o consumidor que se identifica com esse cara consumir os produtos que eles são parceiros, entende? Então, a gente vê muito isso, né, nas propagandas, assim, de forma de se vestir, né, e tal. Então, tem muito dessa situação, né? É que talvez tenha rapidamente, as coisas estão cada vez mais rápidas, né? A gente conversou isso. Estão falando uma era pós-influencer. Isso aí de alguma forma saturou, né, cara? Saturou o influenciador, o lifestyle influencer lá, que o cara... hoje estou tomando espumante, não sei aonde. Hoje estou vendo, cara, para que eu sei que não é isso. Você tá ferrado da vida. Aí o cara, parecer ser, né? Exato. A gente viveu essa era do parecer ser bom. Aquele cara, ele vende uma imagem perfeita. Aí tu vai ver, começou a cair por terra, né? Não, exatamente. E aí tu já vai no pós. Então, qual é o teu conteúdo mesmo? O que tem por trás aí que tu faz? Pode ser que tu não seja uma autoridade ainda, mas tu traz aquilo lá que me serve de uma fonte de informação, um canal. Eu sigo o Armindo porque o Armindo fala de manejo de pasto. Pode ser que o Armindo entenda porra nenhuma de manejo de pasto. Mas ele está trazendo coisas para mim que fazem sentido do que ele mostra. Então, se ele entende ainda, melhor ainda. Aí eu começo a ter esse canal de o Fabinho Machado esteve aqui já, eu sei que vocês entrevistaram ele já em outros episódios, né? Outro episódio. E na entrevista que ele conversou com vocês, eu acho que ele trouxe uma visão muito disso, né? De que os negócios são formados por pessoas, né? Então eu acho que a gente acredita, antes de mais nada, nas pessoas, né? Claro que o produto é importante, mas trazendo para o conceito mais holístico... Ele veio a história, já ter cortado, a história do Fabinho, que é sensacional, cara. Uma história de venda que ele usa, o Caco usa também. Cara, a gente vende uma porteira para choque elétrico lá, um pegador da porteira. Ele é porteira. Enfim, talvez eu comente. Sim.
Aí o cara disse, mas eu não vou pagar isso aí. Claro que não vai pagar. Que não é tu que tá tomando choque no dia de chuva, que o cara tá a cavalo, teve que sair. Exato. Aí o cara toca lá, toma um choque porque ele tá todo molhado, ele diz assim, essa coisa dessa porteira aqui, atira no chão, rebenta, e aí a cerca elétrica tá atirada no chão, aquilo ali já faz o contato, já dura menos, já começa, aí o cara olha pra ele e diz, esse teu aparelho, tu me disse que era não sei quantos joules, tantos quilômetros, fazer coisa, não dá nada. Exato. Cara, é porque tu, às vezes, foi lá do choquezinho que não é tu que tá levando no dia de chuva dessa economia, né? E o pé no barro é muito isso, né? Eu acho que é essa indagação mesmo, gosto muito do conceito do nome pé no barro, porque é isso, né? Essa vivência, que é diferente de experiência, né? É vivência. Vocês dois estão no campo, né? Eu sei que estão e tal, vivenciam isso também, e aí é uma forma diferente de trazer informação dentro desse meio, né? Que é através da vivência. Acho que então é isso. O choquezinho lá que o cara tá tomando, ele só vai saber se ele também tomar o choque, né? Se tiver a porteira boa, ele não toma, mas se tiver o cano preto lá, tu toma aquilo em circuito, tu morre, né? Na próxima tu já dá com o mango do relho, assim, derruba e aí vai embora. Exato, é exatamente isso. E eu acho que a gente falou muito ali de acreditar, né? E eu até escrevi esses dias também uma postagem ali bem interessante que a gente tem uma visão muito da parte das vendas, trazendo mais para uma questão comercial, assim, né? De que tem habilidades, competências, quando a gente fala sobre corpo, né? Como a gente se gesticula e tudo mais, isso está muito dentro da venda, né? Mas também da mente, o que a gente pensa para vender, né? E aí aqui, isso também já né, tem vários livros assim, mas a reflexão que eu trago em relação às crenças. Dentro dessa área de neurociência aí. Sim, total. Não, isso fascina muito, assim, de verdade. Até incentivo aí a quem quiser, né, me seguir nas redes sociais. Depois a gente fala um pouco mais sobre isso. Que os caras conseguiram levar e dizer que era papo de coaching, né? Não, então, cara, isso é muito legal. E faz todo sentido, que os coaches... Não, infelizmente... Estudaram isso, entenderam, exato. Ou talvez estudaram menos, né, o que devia, e levaram para outro lado. Mas entra totalmente naquele outro contexto que a gente falou lá sobre o não entendimento do que de fato é aquilo, e aí as pessoas já se acham que são especialistas naquele negócio, e aí já abrem um negócio na rede social e tal, e já se qualificam como coach. É que funciona, né? E aí aí já vira uma ideia meio pejorativa. Não é que essa porra funciona? Exatamente. Mas sim... Mas é que aí, nós estamos sacaneando, mas é porque a neurociência, ela é tão violenta quando tu começa a entender, e aí o cara chega no ponto de conseguir manipular. Se tu usar para o mal, total. Mal, isso tu consegue, tu sabe quais são os gatilhos, tu começa a entender como que o cérebro funciona, como que o comportamento humano funciona. Não, isso então assim, eu não preciso entender de vaca, eu tenho que entender do cara que compra a vaca. Exato. Eu não preciso entender do trator, eu preciso entender do cara que usa o trator. Claro. A gente tem dentro, claro, da academia lá, né? Dentro desse curso também aí, né? Tem cadeiras específicas para falar sobre ética e moral dentro da aplicação do marketing, né? Tão forte que isso não, é, total, assim, de verdade. O marketing não, né? Mas as ferramentas dentro do marketing, elas permitem sim a gente entender alguns tipos de vieses, entendeu? Então é muito bacana isso, até no próprio comportamento e tal, assim. E aí isso, dependendo de qual que é o teu objetivo, tu consegue direcionar, né, e tal. Então, se tu utilizar esse conhecimento, né, essas ferramentas, essas soluções, assim, de uma forma não ética, com certeza isso vai ferir alguém, né? Então, isso é um conceito bem importante também, que eu sempre trago, que é ter ética profissional, né? Claro que isso é uma questão pessoal e tal, mas é o mínimo necessário, né? A gente já conversou muito, né, Bruno, mas... O relacionamento com que a gente tem com as empresas, elas são através das pessoas, é tão óbvio isso, né? Então, levar essa visão assim de relacionamento, né? O relacionamento não é um relacionamento amoroso somente, como, né, pintam de casal, assim. É um relacionamento que tem interesses, né? A gente tem uma ideia assim de ganha-ganha, claro, né? E não é um interesse monetário, né? É um relacionamento de o que eu posso contribuir com esse cara, o que ele pode contribuir e tal. Então, eu acho que o marketing, se aplicado dessa forma, ele pode ser muito eficiente e benéfico, assim, sabe? Eu falo que o pessoal diz, venda é relacionamento. Eu digo, não, venda não é relacionamento, venda é confiança. O relacionamento te ajuda a criar confiança. Exato. Antigamente tu tinha muito tempo para criar
relacionamento, para criar confiança e daí vender. Hoje tu tem que ter habilidades, usar uma neurociência, usar tudo que está disponível para criar confiança o mais rápido possível. E o teu relacionamento hoje ele não é mais pessoal, ele está na internet. Então, como que eu crio confiança rapidamente com as ferramentas novas que eu tenho? Que é através de conexão humana, resumindo assim, né? Não adianta a gente ter ferramentas muito tecnológicas se não tem pessoas conversando, né? Tem muita gente que tem medo do chat GPT, inteligência artificial e tal, né? E até faço uma ressalva aqui que dentro do ambiente assim que eu tenho convivido muito, a gente fala que é como se fosse a eletricidade, né? Imagina quando a eletricidade foi inventada, né? Aquela coisa, o que é isso aqui? Dá luz, mas dá choque também. Não sei se é uma coisa segura, né? Vai pegar fogo nas casas, sei lá, né? Mas era a nova realidade, estava ali, independente de gostar ou não. Beleza, a gente pode ter uma casa com vela lá, fazer um fogo na lareira e tal, mas a eletricidade a gente não vive sem hoje, né? Total. Então, imagina. E a inteligência artificial é isso, né? Não adianta a gente negar ela, né? A gente tem que saber utilizar ela, né? E aí dentro das ferramentas tecnológicas, a inteligência artificial é uma das ferramentas, né? E dentro do que eu venho trabalhando muito, assim, é que a IA, ela ajuda muito líder, gestor e tal, para otimizar uma estratégia, né? Para, digamos assim, catalisar uma estratégia. Né? Mas não para realizar a estratégia, porque vai sempre ter o fator humano. Claro. Né? Então não, eu vejo muito, é um facilitador, assim, coisas que tu gastaria muito tempo, um assistente ou algo assim. Eu sei que é muito mais poderoso que isso, né? Mas digo assim, para os usos iniciais que a gente tem, total. A gente consegue otimizar o tempo e usar a cabeça e essa coisa para relacionamento, para outras coisas. Pensar de forma estratégica, é a questão assim, ó, de se dar a liberdade de pensar, entendeu? Porque eu tenho algumas outras ferramentas aí que eu criei também, mas só dando um spoiler de uma delas, é o Sistema Verde que chama, mas basicamente é onde a gente captura ideias ali. E aí ela vai indo lá para um banco de ideias, tem um jardim lá e tal, com alguns viés comportamentais e tal, relacionados a questões financeiras, né? Mas basicamente aquilo ali te ajuda a capturar a ideia. Troquei ideia com o Bruno aqui, a gente falou sobre isso. Boto lá e aí depois eu vou ver se aquilo faz sentido. E aí eu estipulo rotinas, né? Então, sei lá, toda sexta-feira é o dia de fazer a limpa no sistema e tal, e assim por diante. Então, criar rotinas para isso também ajuda bastante, né? Mas antes disso tem que entender o que é o Sistema Verde de cada um, né? O meu funciona bem desse jeito, mas a ideia daí é personalizar. Mas eu acho que falando um pouco sobre a parte mais da comunicação, assim, né? Tem muita ferramenta que a gente pode utilizar para melhorar a comunicação. Tanto internamente, dentro das empresas, como também na nossa vida, né? Além do Seth Godin lá indicando do Isso é Marketing, eu indico muito um outro livro que é Andragogia e Análise Transacional, da Carmen e da Fabrícia, que traz muito essa visão do ensino para adulto. Então, se tu é líder, se tu é gestor, assim, se tem essa visão mais empreendedora, eu acho que é bacana também, porque aquilo ali traz uma visão muito técnica, né, mas aplicável de como a gente se relaciona com os outros, entende? Então, acho que aquilo é uma contribuição bacana. Vamos entrar um pouquinho o que é a andragogia. Muitos sabem, outros não. Explica um pouquinho o conceitual. Boa. Que a gente está falando bastante, a gente tenta traduzir tudo. A andragogia, na verdade, ela é... A pedagogia, né? Vamos começar por ela. Pedagogias é pedos, né? Pedos, criança, né? Pedagogo, né? Enfim... O pedos ali, o prefixo significa criança, né? Então, pedagogia, biologia e tal, o ensino da ciência, né? Pedagogia, o ensino para criança. E nesse sistema, né? nessa modelagem, né? Com que a gente já tem aqui cultural no Brasil, no ensino para crianças, a gente tem uma das estratégias é muito a memorização, né? Se eu te perguntar aqui agora, Bruno, qual é a raiz quadrada de 9? Vai saber, né? Qual é a fórmula de Bhaskara, né? E tal. Eu acho que essa aí... Essa já vamos ter que dar vou ter que chamar o Google aqui. 2A ao quadrado. Olha aí, eu já apertei aí nos homens. Mas eu acho que é muito disso o exemplo, né? De que a gente lembra das coisas, mas por memorização. Então a pedagogia está muito atrelada à memorização, né? Um professor, numa referência mais de autoridade dentro daquele ambiente, ele passa informação para o aluno absorve memorizando. A andragogia já é diferente. A andragogia é o ensino para adultos. Né? Então o andros, ali, o prefixo significa homem, né? Enfim, não é homem especificamente, mas é esse conceito. Então, o ensino para adultos.
O modelo de aprendizado para os adultos é completamente diferente. Funciona a memorização também, só que ela é muito ineficiente. Por quê? Porque o script que os adultos têm é muito maior do que o das crianças, né? O modelo mental, as capacidades cognitivas, associações e tal é completamente diferente. Então a forma como a gente se comunica para o adulto, ela precisa ser diferente também. Então existem várias formas, né, para a gente comunicar isso. E aí dentro da análise transacional, né, trazendo outro conceito também, que é uma teoria científica do Eric Berne, que é um psicólogo, né, um psiquiatra, enfim, que traz muito essa visão dos estados do ego, né? Então, trazendo aqui um pouquinho mais de conceito, mas eu vou ser bem sucinto, onde ele propõe 3 estados do ego, né? Então, criança, adulto e pai, né? Isso são figuras, né? Basicamente a gente pode trocar o pai por mãe também, mas é uma figura de autoridade. Então, assim, entendendo que adultos se comunicam de uma forma diferente, têm modelos de aprendizado diferentes, entendendo essa estrutura de pai, adulto e criança, quando a gente vê, por exemplo, um adulto falando assim, Bruno, tu tem que ir lá tirar o teu carro logo ali porque tá atrapalhando o meu, faz isso rápido. É um jeito de falar, né? Agora se eu falo assim pra ti, ô Bruno, olha só, tu pode por favor ali tirar o carro, cara, porque eu tô numa correria e não sei o que, e tem que fazer isso, resolver uma coisa ali lá. É outro jeito de falar. A informação é a mesma, mas o jeito de falar é completamente diferente, tu concorda? Então tem muito dessa forma, a primeira, com que eu falei, né? Como se fosse um pai falando para uma criança, tu entende? E a segunda é uma criança falando para um adulto ou algo nesse sentido. São figuras de linguagem, de um exemplo que eu inventei agora, mas isso aplicado para as realidades com que a gente tem é extremamente relevante, né? Então a gente tem, por exemplo, linguagens ulteriores, que chamam. A linguagem ulterior é aquela onde a intenção não é benéfica, né? Onde eu falo assim, chegou atrasado hoje, hein, Helena? Sabe aquela coisa do, não sei o que, dormiu mais que a cama? Sabe aquelas coisas assim, onde a... Matheus viu o teu horário hoje primeiro. Mas é uma forma de comunicar que muitas vezes... Tem razão, É uma forma de comunicação, mas que muitas vezes ela não visa o ganha-ganha dentro de uma relação, de uma transação, entende? Ela visa diminuir o outro. Então o ego do cara naquele momento é maior. Então é um exemplo de ferramentas e o que é a análise transacional e andragogia de forma mais aplicada, né? Que tem outras ferramentas também, mas esse é o conceito geral. Então comunicação de uma forma eficiente e eficaz para adultos, né? A gente fala em pessoas dentro das empresas, mas as pessoas são adultos, né? Então tem um jeito diferente de Ou deveriam ser, né, tia? Exato. Perfeito, joia. Matheus, baita bate-papo aí, baita conversa. Vamos fazer uma relação ganha-ganha aqui. Essa vai ser boa. Isso aqui vem lá do Saleiro, lá de Santa Maria. Tá? Vem um kit aí que o Douglas nos mandou. Boa, bem demais. Aí tem um entrecô, tira pra te ver o marmoreia, qualidade. O desafio vai ser não estragar esse entrecô na hora. Esse entrecô lá do Calegaro, selecionado pelo Douglas, que é nosso parceiro. Encontra lá a melhor casa de carnes de Santa Maria, Calegaro. Vai encontrar lá. Teu desafio, também, o Armindo já botou o desafio, né, cara? Agora é tu não estragar. Isso aqui vai ter que marcar o pé no barro depois. Fazendo antes Nós e depois. Nós vamos ter que fazer um assado, fazer um videocast também do assado. Tem que ver o ponto se o cara não vai estragar. Aqui tem mais umas coisinhas, vai levar um copinho nosso do pé no barro. Aqui a turma lá do nosso marketing, né? Nós falamos que vinha um cara da vendas marketing, a nossa turma lá do marketing te mandou da CIA, que é uma raspadinha digital, meu velho. Boa, bem demais. Isso aí é tecnologia aplicada. Tecnologia, né? Usando o conceito, né? A primeira vez falou assim, não, isso aqui é uma raspadinha. Comecei a olhar, foi lá cadê minha moeda? Raspada meio. Cadê minha moeda aqui? Isso aqui, depois que eu descobri que era digital o negócio. Sacada isso aqui do nosso marketing, a gente tem que no começo tu chegou dando crédito, né? Claro. A nossa turma tá fazendo e achou uma forma de fazer, então aqui raspa lá, tem vários brindes e tal, vamos ver se tu tem... Botar o QR Code na tela, quer ver se o pessoal... Boa, tira lá, Aí só que essa o Matheus fazer primeiro, aí tá na mão, tá lá dentro. Aqui, tá? Mil graças aí pelos regalos, umas funções aí, tem... Boa. Não, bem demais. Pra marcar essa vinda aí, que tomara que seja a primeira aí de muitas. Com certeza. Com certeza faremos muitos outros projetos aí, eu acho que isso aqui que é comunicar, que é levar informação relevante, né, para quem estiver ouvindo. Eu sei que podcast tem essa possibilidade da gente conseguir abordar diferentes públicos em diferentes ambientes, diferentes lugares. Isso que é fantástico, né? Tenho certeza
que nesse momento que eu estiver falando agora vai ter alguém ouvindo isso dirigindo o carro. Clássico, né? Isso aí é clássico. Então, eu sou um grande ouvinte, né, de podcast, pode certeza, né? O Pé de Barro também está lá o Pé do Barro está no meu top 10 lá, com certeza. Então, para buscar informação relevante, eu acho que o nosso negócio, o nosso setor que está passando por transformação, ele só vai realmente conseguir mudar assim de forma muito relevante, né, se a gente conseguir construir de forma sólida isso, né, essa transformação, essa diferença de cultura. Hoje de manhã a gente estava falando sobre temas relacionados à sustentabilidade, né, na Casa Rural, lá o Bruno estava junto também, então acho que é um momento de falar sobre transformação, sim, mas entender que é a mudança, né, e para ter mudança tem que mudar comportamento. Então acho que para finalizar é muito esse recado aqui, né, que eu acho que encerra bem o nosso bate-papo aí. Boa. Show de bola, show de bola. Obrigado, Matheus. Obrigado a todos vocês que acompanharam a gente até agora. Agradecer também os nossos parceiros, a CIA Brasil, Inex 360, Saleiro, ANC, Zeca das Contas e também obrigado mesmo, pessoal da Singular Insights aí, Matheus, valeu mesmo. Só pedir pra seguir nas redes sociais. Ah, claro, por favor. Vai estar aparecendo, vai estar aparecendo aí, mas pode falar, exato, pode falar, vai lá. Perfeito, perdão aí, mas só para lembrar, pessoal. O cara da venda. Não, tem que o CTA tem que ter, né? Mas basicamente, né, eu tenho cada vez mais tido tempo de qualidade para construir conteúdo, né? Então eu tô nessa jornada aí de posicionamento mais firme na rede social e não ficar só aqui no pessoal, né? Não. Importante a gente praticar o que falar diz. E fazer, né? Exato, claro. Né? Então eu estimulo muito aí o pessoal a me seguir nas redes sociais, basicamente é LinkedIn muito forte, né? Mas TikTok, Instagram e YouTube mais no futuro também, já antecipando alguma coisa aí. Mas Singular Insights, vocês acham? O site já está ficando finalizado lá também, já vai estar tudo alinhado. Vai aparecer aí. Bem demais. Beleza, obrigado. Nos sigam aí nas redes sociais, @PéNoBarroPodcast também, @ArmindoBart, @BP Quadros. Um grande abraço e até o próximo episódio. Valeu, até mais.